Aleluia. Ah, irmão, que Deus é bondoso demais, porque esse livro é muito bom. Quem não leu, leia. E agora nós vamos convidar o missionário Lucas. É ele que vai... Esse não sei não, hein? Isso. Se for dar um dê valendo, né? Eis o Lucas. Irmãos, hoje quem vai estar ministrando a palavra é Lucas. Olha que privilégio. O pescador está ali, o pescador que tu ganhou. O Bosco tá ali, ó, teu vizinho, ó, que bênção. Irmãos, o Bosco, eu tava lá na célula compartilhando, né? E eu vi de longe, vi alguém correndo, eu disse, Jesus, o que é aquilo? Cuida, Jesus, segura, eu não sei quem é. Aí quando ia chegando perto, ele foi parando. Eu cheguei meio atrasado, mas cheguei de graças a Deus, Senhor. Mas vinha num pé, sabe? Que bênção, Bosco. O Bosco tá aí também. Que responsabilidade. Né? Eu louvo a Deus pela vida do Lucas. O missionário Lucas tem sido um homem segundo o coração de Deus, né? Um jovem, já tem 24 anos, né? Já passei, escapei dessa. Quando eu fui chamado por Deus para o ministério, quando eu fiquei à frente da igreja, eu estava com 21 anos. Eu fui o missionário mais jovem da nossa convenção. E na época eu não fui consagrado ao ministério pastoral porque ainda era solteiro e existia esse obstáculo. Mas fui o missionário mais jovem da convenção. Eu acho que ninguém tão jovem até aquela época havia assumido uma igreja. E sabe, Lucas, eu louvo a Deus pela sua vida. A sua idade não é empecilho para que a glória de Deus lhe use. E como Paulo falou para Timóteo, ninguém despreze você por conta da sua idade. Seja antes você modelo na fé de todos aqueles que lhe ouvem. Que Deus te use poderosamente, filho. Pai, fala conosco através da boca do Lucas. Que nesse momento, Senhor, os nossos ouvidos, eles sejam ali apalpados por Ti e possamos ser capazes de ouvir a Tua voz. Que nesse momento, Senhor, os lábios do Lucas sejam capazes de falar só o que o Senhor escolheu. Usa ele, Pai. Usa ele para falar com a Tua igreja, para exortar. Usa ele, Senhor, para animar. Usa ele para direcionar. Em nome de Jesus. Amém. Igreja em movimento. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Estamos, no segundo episódio da série Igreja em Movimento. Gostoso, de falar isso, né? Eu gostei. Agora a hora do retrato. Vou ficar bem parado. Ergamon? Aleluia. Irmãos, eu quero dizer que é um grande prazer, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando a palavra que Deus colocou no meu coração. Como o pastor falou, como eu tenho falado, nós estamos no segundo episódio dessa série Igreja em Movimento. E eu quero compartilhar com vocês uma das maiores movimentações da igreja do Senhor, do povo de Deus. A história de um povo que era escravo, que sofreu muitas humilhações, que sofreu várias formas de abuso. E se bem que naquele tempo era muito comum as pessoas se tornarem escravos, era muito comum. Mas o que diferenciava esse povo do resto do mundo era que eles tinham um Deus poderoso. É que eles tinham promessas. Amém? E para ver essa libertação, o povo precisou se movimentar. O povo precisou tomar algumas atitudes, sabe? Precisou sair da sua rotina, da sua zona de conforto e se movimentar em direção aos sonhos de Deus. E eu quero compartilhar com você algumas verdades que eu vi
no texto de Êxodo, capítulo 14. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 14 e versículo 1. Eu quero compartilhar com vocês algumas verdades que eu vi nesse texto, que irão nos ajudar a nos movimentar em direção aos sonhos de Deus. Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 14 e versículo 1. Amém? Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente a Pi-Airote, em Migdol, perto do Mar Vermelho. E assim, o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto. E eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês. Então, eu derrotarei o rei e o seu exército, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Deus, o Senhor. E os israelitas obedeceram. Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: veja só o que fizemos, deixamos os nossos escravos fugirem. Então o rei mandou pegar o seu carro de guerra e o seu exército, saiu com todos os carros de guerra, incluindo 600 melhores, que eram comandados pelos seus oficiais. O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas, que estavam saindo de maneira vitoriosa. Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra, cavaleiros, saíram atrás dos israelitas e os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho. Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo ajuda a Deus, o Senhor. E disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. Apertei aqui e saiu, ó. Meu Deus. Qual é o versículo que eu estava lendo? O que foi que lhe dissermos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para o Egito, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém Moisés respondeu: não tenha medo, fique firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Amém? Uma leitura um pouco extensa, mas vocês entenderam a leitura? Ou quer que eu faça de novo? Aleluia. Irmãos, que texto incrível. Vocês já conheciam a história da travessia do Mar Vermelho? Já conheciam a história do povo israelita quando conseguiu sair do cativeiro, quando conseguiu sair do Egito? Se você ainda não conhece, leia o livro do Êxodo e você vai se maravilhar com o que Deus fez na vida daqueles homens, daquelas mulheres, com o que Deus fez na história daquela nação. Esse tipo de história, esse tipo de leitura nos faz aumentar a nossa fé. Faz com que a nossa fé aumente de nível, não é verdade? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos surpreendemos com a sua graça, com o seu poder, com a sua maravilha. O povo israelita viveu em cativeiro 400 anos. E quando eles estavam nesse período, eles foram humilhados, aprisionados simplesmente pelo fato de ser um povo numeroso, de ser um povo forte. O faraó olhou para aquele povo e disse: eles estão crescendo demais.
eles estão crescendo demais, eles estão ficando muito fortes. Vai chegar o período em que eles vão tomar a terra. Nós precisamos fazer algo para que esse povo não se revolte contra nós. E eles decidiram tornar aquele povo, escravizar aquele povo. Sabe? E por conta desse pretexto de serem numerosos, o faraó, logicamente usado pelo diabo, porque não tem outra explicação. O que tu acha? Decidiu matar todas as crianças do sexo masculino. Decidiu matar todas as crianças do sexo masculino. Ele tornou-os escravos. Eles continuaram crescendo. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Vou matar toda criancinha, macho. Vou matar toda. E aí, eles começaram a fazer isso. Pegaram as crianças e jogaram no rio Nilo. Mas o que acontece? O que eles não esperavam, o que Faraó não esperava, o que a nação egípcia não esperava, é que Deus já havia feito promessas. O que eles não esperavam é que Deus, nas mãos do Senhor havia todo o poder. O que eles não esperavam é que pelo aquele povo que estava sendo humilhado e escravizado, existia um Deus nos céus. Aleluia, que os amava e que já havia feito planos, já havia feito promessas. O que eles não esperavam é que na tribo de Levi, um casal tinham tido um bebezinho. E por amar muito aquele bebezinho, eles protegeram aquele bebê, guardou esse bebezinho, colocou dentro de um cestinho, colocou no rio, e esse bebezinho foi parar nos palácios. Esse bebezinho era Moisés. Moisés nasce em uma casa de escravos, mas pelos planos de Deus, pela soberania de Deus, Moisés cresce nos palácios egípcios. Ele nasce em uma casa simples, numa casa de escravos, mas ele cresce tendo o melhor dessa terra. Ele cresce tendo o melhor do que existia naquele tempo, naquela época. Ele cresce tendo os melhores estudos, ele cresce tendo a melhor alimentação, ele cresce tendo as melhores roupas. Tudo porque os seus pais decidiram se movimentar em direção aos planos de Deus. E para quem é casal aqui, quem tem filho? Fique esperto aí que nós vamos falar disso no encontro de casal, viu? Já anota aí no seu caderninho. Nesse próximo encontro não, viu? No próximo, sem ser esse o próximo, nós vamos falar justamente sobre criação de filhos. E nós vamos conversar sobre esse tema. Moisés, ele foi o primeiro escravo a ser liberto. Você sabia disso? Moisés foi o primeiro escravo. E assim, isso aconteceu por dois motivos. Primeiro, porque Deus já havia feito promessas. E o segundo motivo era porque seus pais se movimentaram em direção a Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Sabe, igreja? Deus já fez tantas promessas. Deus já nos prometeu, já falou tanto aos nossos corações. E quais são os tipos de promessas que Deus fez para nós? Deus te prometeu um carro. Quem é que vai dar glória a Deus aí? Você. Deus te prometeu uma casa, uma conta recheada no banco? Oi, nada disso. O Senhor não te prometeu nada disso. O Senhor te prometeu uma vida abundante nele, uma vida plena nele. Deus, ele te prometeu saúde espiritual, emocional e física. Quando que ele prometeu isso? No livro de Isaías, a palavra do Senhor nos fala que ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Ah, querido, essa foi a promessa que Deus fez para a sua vida. Quando Cristo estendeu os braços sobre a cruz, foi que nós teríamos vida, e vida em abundância. Foi esse tipo de promessa que o Senhor nos fez. Mas o que nós precisamos fazer, igreja, é nos movimentar em direção à salvação, é nos movimentarmos em direção à vida plena em Deus, é nos movimentarmos em direção aos sonhos de Deus. Nada irá acontecer se você continuar inerte. Nada irá acontecer se você continuar parado. Você precisa se movimentar. Você precisa se movimentar. E antes que a gente continue nesse sermão, eu quero te perguntar, você sabe o que é a igreja? Você sabe quem é a igreja? Sim ou não? A igreja de Cristo somos nós. E se nós queremos uma igreja em movimento, nós precisamos nos movimentar.
A igreja que precisa se movimentar é você. As promessas já foram feitas. Deus ele já rasgou os céus em sua direção. Agora você precisa se movimentar, amém? Aleluia. Todas as promessas, todas elas já foram feitas. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero falar sobre o primeiro aspecto que esse texto nos mostra. Para que a gente possa se movimentar, para que uma igreja possa estar em movimento, a primeira coisa que nós precisamos vencer é o medo, né? E quando eu estava escrevendo esse sermão, eu perguntei, mas Deus, será que eu vou falar sobre medo de novo? Tantas vezes que já foi falado sobre medo aqui na igreja, mas o Espírito Santo me direcionou a falar sobre medo. Me direcionou a falar sobre o povo que estava entre a cruz e a espada, que estava sendo perseguido por um grande exército, e que a única solução era atravessar no meio de duas paredes de água. Olha que maravilha! Resgate. Toda a história do livro de Êxodo, todo o início da história do livro de Êxodo se dá início em Moisés. Uma criança hebreia, como a gente já tinha falado, uma criança israelita, que cresce entre egípcios e que em um período muito conturbado da sua vida vai parar no deserto, cuidando de ovelhas. Que história lá maluca, né? Que história mirabolante. Isso dá um filme de ação, de aventura, dá um filme muito louco. E o interessante é que Deus sempre deixou bem escancarado, Deus deixou sempre bem claro para Moisés o quanto ele amava, o quanto ele cuidava da vida dele, o quanto ele o protegia. Enquanto todas as crianças hebreias da mesma idade dele não existiam, estavam mortas. Enquanto todas as casas no Egito havia luto, havia tristeza, na casa de Arão e Miriam, que eram os irmãos dele. Esqueci o nome dos pais. Mas na casa de Moisés havia alegria, porque os pais dele haviam se movimentado em direção a Deus. Enquanto as crianças da idade de Moisés todas estavam mortas, Moisés tinha vida. Moisés estava crescendo, Moisés tinha saúde. E o melhor de tudo, ele foi morar nos palácios. Sabe? E Deus ele tem deixado para você, Deus tem escancarado, mostrado na sua cara, esfregado no seu rosto, o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem cuidado de você. Nos últimos dias, na nossa igreja, o Senhor tem rasgado os céus em sua direção, tem falado ao seu coração, tem falado aos nossos corações. Quando você vai à célula, quando você vai no discipulado, sempre tem alguém para cuidar de você, sempre tem alguém para te levantar, sempre tem alguém para te carregar nos ombros. Deus ele está mostrando para você, igreja, o quanto Ele te ama, o quanto Ele tem zelado pela sua vida. Não importa como foi a sua criação, não importa onde você cresceu, não importa o caminho que você trilhou ao encontrar com Jesus. Jesus quer mudar a sua vida, Deus quer te tirar desse passado horrível, te tirar desse lamaçal de pecado e te dar uma vida em abundância. Ele está mostrando para você o quanto Ele te ama. Mas quando Moisés foi ter um encontro com Deus, ele chegou até a Deus e falou assim: olha Deus, eu não sei falar não. E essa é uma das maiores desculpas que a gente usa quando Deus nos chama. Sim ou não? Eu não sei falar, eu tenho medo. A insegurança e o medo nos impede o crescimento da fé em nossos corações. Impede a atuação da fé em nossos corações. Quando o medo, ele consegue entrar, ele consegue ofuscar todas as experiências que nós tivemos com Deus, todas as boas lembranças, todos os milagres que foram feitos em nossas vidas, são corrompidas, são destruídas pelo medo. O medo nos faz esquecer das promessas, o medo nos faz esquecer do sacrifício feito por nós na cruz. E o pior, ele acaba com todas as nossas convicções e nós acabamos duvidando não apenas de nós, mas duvidando de Deus. Esse foi o tipo de conversa que Deus teve com Moisés. Quando Moisés disse: eu não sei falar, Deus olhou para ele e falou assim: por acaso não sou eu o Deus que dá fala ao mudo, que dá fala à criança, que traz vida? Eu não poderei colocar palavras na sua boca?
Moisés não estava apenas dizendo a Deus que ele era incapaz, ele estava duvidando daquilo que Deus poderia fazer. Não duvide. Não duvide. Arranque o medo do seu coração. Arranque o medo do seu coração. Sabe, mesmo que Moisés tivesse medo, o grande trabalho de Deus foi abrir os olhos de Moisés, foi mostrar para ele que, apesar do medo, ele o usaria. Apesar do medo, ele era o escolhido. Apesar do medo, a nação de Israel seria liberta. E a minha oração para essa igreja é isso, que você consiga abrir os seus olhos. A minha oração para a sua vida é que você consiga abrir os olhos, porque por mais que o Senhor tenha feito maravilhas na sua vida, por mais que Deus tenha mostrado cuidado por você, você ainda continua tendo medo, você ainda continua tendo dúvida. Ah, querido, o Senhor, Ele quer fazer com grandes coisas na sua vida, o Senhor quer te usar profundamente, mas enquanto existir medo, enquanto existir dúvida, você não conseguirá se movimentar, você não conseguirá sair do lugar. Faça como Moisés, apesar do medo, abra os seus olhos e flua no sobrenatural de Deus. Amém? Aleluia. Moisés é um grande exemplo para nós. Não é fácil, né? Vencer o medo. Não é fácil quebrar as barreiras. Mas mesmo assim, ele venceu todas as suas limitações. Ele começou aos poucos. Ele não chegou lá na frente de Faraó e falou: Faraó, vim tirar o povo daqui. Deus me mandou. Deu 2 tapas no peito do Faraó. Não foi isso. Ele entregou a mensagem a seu irmão. E o seu irmão foi falar por ele. O seu irmão falou por ele. E ao longo do tempo, não foi mais necessário que a mensagem que Deus havia dado a Moisés fosse transmitida pela boca do seu irmão. Ele mesmo começou a fazer aquilo. O que nós precisamos fazer, igreja, é nos movimentar. Nos movimentar. O que nós precisamos fazer é, mesmo sentindo medo, mesmo nos sentindo inseguros, é nos movimentar. O medo não pode te parar. O medo, ele não pode destruir os sonhos de Deus na sua vida. O medo não pode te segurar. O medo não pode te jogar para trás. Creia somente em Deus. Deposite a sua fé e a sua esperança somente nele. Porque quando nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, por mais que em nosso coração exista dúvidas, inseguranças ou medo, nós temos a certeza que em tudo somos mais que vencedores. Através de Cristo Jesus. Em tudo. Aleluia. Aleluia. É bom demais servir esse Deus, igreja. É bom demais. Aleluia. Uma palavra incrível que Deus deu ao seu povo no momento que eles estavam com medo. Como eu disse a vocês, como a gente leu, o povo de Israel ficou acampado na frente do mar. E Deus fez isso de propósito. Deus direcionou aquele povo para aquele lugar de propósito. Deus queria mostrar ao povo de Israel o seu cuidado, o seu amor. E para isso, ele ia fazer com que todos os egípcios morressem, inclusive o faraó. E quando eles estavam lá acampados, o faraó recebeu a notícia de que eles estavam acampados e pensou: poxa, esses cabas, em vez deles estar longe daqui, estão aqui bem pertinho, eu vou lá agora. E o que escapou há anos atrás, agora não escapa mais nenhum. Não vou deixar nem as galinhas. E foi atrás. Quando o povo percebeu que o exército do faraó estava atrás deles, tudo que eles viam na sua frente era um grande mar. Tudo que eles conseguiam enxergar era um grande mar. Eles não conseguiam enxergar uma rota de fuga, eles não conseguiam enxergar um socorro, eles não tinham nenhuma probabilidade, nenhuma chance de fuga. E eles começaram a se desesperar e começaram a falar bobagem. Aleluia. E eles começaram a falar bobagem, logicamente, né? Mas rapaz, tanta sepultura, tanta cova bacana que tinha lá no Egito. Vocês me trouxeram pra cá pra morrer aqui no meio dessa areia.
Ninguém vai ficar aqui olhando para minha sepultura. Mas, rapaz, tanta cebola boa que eu comia lá no Egito, tu trouxe para ficar comendo nada aqui. Eles começaram a murmurar, eles começaram a blasfemar. E começaram a pedir socorro. E agora, Moisés, o que a gente vai fazer? E Moisés também falou, não, podem ficar calmos. Fiquem calmos, você vai ver o que Deus vai fazer agora. Só que a palavra que Deus trouxe para o povo israelita, não foi não tenham medo, não foi fiquem calmos. A palavra do Senhor foi marche. A palavra do Senhor foi avance. A palavra do Senhor foi ande, caminhe. Por mais que você tenha medo, se movimente. Por mais que você esteja ansioso, se movimente. Por mais que você não consiga enxergar uma solução, uma rota de fuga, se movimente. Não deixe que os seus problemas, que a sua frustração te paralise. Não deixe que o seu medo te paralise. Se movimente. Comece a andar, comece a se movimentar. Marche, marche. Porque através das suas andadas, através do seu andar, do seu movimento, o Senhor vai fazer grandes coisas ao seu redor. O Senhor, Ele não te pede, o Senhor não pede que você seja um grande guerreiro. O Senhor não está te pedindo para treinar com espadas. O Senhor não está te pedindo para fazer nada. O Senhor já te deu a vitória. O Senhor já te deu a vitória. Só começa a caminhar, só começa a andar. Essa é a palavra do Senhor para aleluia, para esse tempo. Essa é a palavra do Senhor para quem quer caminhar, para quem quer vencer as barreiras, para quem quer vencer o medo. Ande, caminhe, se movimente. Aleluia. Quem quer caminhar na direção de Deus aqui? Aleluia. Por mais que o medo tente te prender, por mais que o exército de Faraó esteja às suas costas e o mar na sua frente, você precisa caminhar, você precisa se movimentar. Amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que para haver uma movimentação, nós precisamos confiar nas lideranças estabelecidas por Deus. Para que nós possamos nos movimentar, caminhar, nós precisamos confiar nas lideranças que são estabelecidas por Deus. Quando a gente olha a história do povo hebreu, a história do povo israelita, a gente percebe que eles sempre foram muito desobedientes. Eles sempre foram muito desobedientes. Mas nesse texto onde nós lemos, nós vemos um povo assustado, um povo atemorizado. Eles perguntam para Moisés sobre os túmulos, eles perguntam para Moisés sobre as cebolas, que, poxa, mas rapaz, estava tão bonzinho lá, eu falei para você deixar a gente lá para trás, a gente estava trabalhando tão bonzinho lá, fazendo tijolo, tomando chicotada nas costas, no meio do sol, quente, medinho em ponto. Por que você não deixou a gente lá? Trouxe a gente para cá para morrer, pelo amor de Deus. Era melhor trabalhar lá, ficar com as costas todas marcadas, do que tá aqui e morrer. Veja o tamanho do desespero, o tamanho, sabe, da descredibilidade que o povo de Israel tinha para Deus, para os seus líderes. Mas quando o mar se abriu, eles não contaram a história. Quando o mar se abriu, é por aqui, Moisés, tá bom, então a gente vai, vamos embora, vamos lá. E eles foram. Por mais que eles murmurassem, por mais que eles fossem desobedientes, chegou um momento que eles tiveram que confiar nas lideranças que Deus estabeleceu. Eles tiveram que confiar em Deus. E é essa palavra, é esse o detalhe que nós temos que observar. Sabe, igreja? Fala a verdade. Qual seria a sua reação? Você olha para trás, vê um grande exército, e você sem nenhuma espada, sem nada, sem nenhuma pedra para jogar. E quando você olha para frente, 2 paredes de água. Cara, sinceramente, eu não sei não se eu entrava no meio da água não, porque eu tenho medo danado de água. Eu não sei nadar, não sei não o que eu fazia. Meu Deus. Eu acho que eu passava correndo tanto ali que... Sei não, viu? Mas fala a verdade, qual seria a sua reação? O que você faria diante de uma cena dessa?
Olha, por várias vezes o povo de Israel questionou Moisés. Por várias vezes o povo de Israel questionou a direção de Deus. Mas quando eles viram o milagre, eles não pensaram duas vezes e viveram o milagre. Só que assim, enquanto eles estavam preocupados nas coisas que eles haviam deixado para trás, em seu coração havia um grande vazio. Ó o pedido. Poxa, eu sinto necessidade de ser enterrado no lugar onde os meus familiares vão poder relembrar de mim. Eu sinto necessidade de ter uma comida bem temperadinha com cebola. Eu sinto necessidade de trabalhar, de fazer algo. Olha a necessidade que existia no pensamento e no coração dos israelitas. Mas quando na realidade só Deus conseguia enxergar qual era a real necessidade daquele povo. Só Deus conseguia saber qual era a real necessidade daquele povo. Só Deus conseguia saber aquilo de que o coração deles precisava. E para quem Deus entregou essa visão? Para quem Deus entregou essa direção? Deus entregou essa visão, Deus entregou essa direção a Moisés. E quando o povo duvidava de Moisés, o povo não duvidava diretamente da direção que Moisés tomava, porque tudo que Moisés fazia, tudo que Moisés falava, vinha de Deus. Então quando eles duvidavam de Moisés, eles duvidavam de quem? De quem? De quem? Duvidavam de Deus. Todas as vezes que eles duvidavam das palavras de Moisés, das instruções, poxa, por que a gente vai ficar acampado aqui tão perto d'água, se a maré subir? Por que hoje está fazendo, hoje não tem lua? Mas por que nós estamos ficando aqui e não tem nenhuma fogueira? Tudo isso eles não estavam questionando apenas a liderança de Moisés, eles estavam questionando a liderança de Deus, eles estavam questionando os planos de Deus. E o que acontece? Para que nós possamos nos movimentar com saúde, igreja, para que essa comunidade possa se movimentar com saúde, eu, você, todos nós, precisamos confiar e acreditar na liderança da igreja, nos líderes dessa igreja. Sabe por quê? Porque a visão que Deus tem para nós, os sonhos que Deus tem para nós, foi entregado nas mãos dele. É verdade. Quando nós questionamos a liderança, nós não estamos questionando o pastor. Mas pastor, por que o senhor botou essa câmera aqui na frente? Mas eu vou te dizer uma coisa, viu? Mas rapaz, por que não botou essa câmera ali de pendurada naquele fio ali? Você não está questionando apenas o pastor, está questionando a liderança de Deus, a visão que Deus colocou no coração dele. Para que essa igreja comece a se movimentar com saúde, nós precisamos confiar e apostar naquilo que Deus colocou no coração dos líderes dessa igreja. Quantos de nós tem questionado o nosso líder de célula, o nosso discipulador, por coisas tão simples, por coisas tão banais, quando o Senhor tem colocado no coração dele a visão perfeita, a direção correta para que você possa crescer, para que você possa continuar andando, para que você comece a se movimentar. Quantas vezes a gente questiona o nosso líder de ministério, por questões tão banais, por questões tão fúteis? Se renda, igreja, se renda. Para que você consiga se movimentar com saúde, você precisa se render, você precisa jogar fora todos os traumas e medos que existem no seu coração. Jogue fora as suas armas. Jogue fora. O Senhor não te pediu para lutar. O Senhor não te pediu para embanhar uma espada. O Senhor não te pediu para resistir. O Senhor te pediu para andar. O Senhor te pediu para se movimentar. Essa foi a palavra. Vocês vão ver o que Deus vai fazer com vocês hoje. Foi isso que Moisés disse para aquele povo. Vocês não vão precisar lutar. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Você não precisa lutar, igreja. Você não precisa lutar contra ninguém. Você não precisa lutar contra o seu líder. Você não precisa lutar contra o seu discipulador. Você só precisa caminhar. Você só precisa confiar. Você só precisa andar em direção aos planos de Deus, em direção aos sonhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas quando a gente trata desse assunto, às vezes se torna um assunto tão chato, né, de conversar, porque as pessoas
se sentem injustiçadas. Eu já estive nesse lugar, nessa posição, e eu me senti injustiçado. Eu digo isso por experiência própria. Mas eu também te digo que muitas das vezes nós entramos nesse caminho de questionador, de murmurador, de antagonista. Lembrei da palavra, tá? Poxa, antagonista, velho. Antagonista. Muitas das vezes a gente entra nesse caminho sem nem perceber. A gente entra inocente, puro inocente. Mas chega um período, chega um nível que nós fazemos aquilo porque nós achamos correto. Não é mais por inocência. É porque está indo contra aquilo que eu acredito. Mas Deus, Ele não te pede para você formar as suas ideias. O Senhor, Ele te pede para que você leia a sua palavra e obedeça. Quanto mais nós temos certezas, quanto mais nós temos a nossa própria opinião, mais nós nos distanciamos da vontade de Deus. E aí a escolha é sua. Você pode escolher se movimentar em direção a Deus, ou você pode escolher se movimentar na direção oposta. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando nós olhamos a história do povo de Israel, nós vemos que as pessoas que se movimentaram em direção oposta dos sonhos de Deus foram engolidas pela terra. Foram mortas pelos seus outros irmãos. Peregrinaram 40 anos no deserto. Todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que andaram na direção oposta dos planos de Deus, foram mortos. Toda aquela geração padeceu no deserto. Nenhum deles conseguiram ver a terra prometida. Nenhum deles conseguiram viver a promessa de Deus se cumprindo. Nenhum deles conseguiu ver a promessa de Deus se cumprindo na vida deles. Então é simples. É difícil. É difícil negar a si mesmo. É difícil. É difícil passar por cima das suas certezas, aquilo que você sempre acreditou. É difícil, é doído. Mas é isso que nós precisamos fazer. Você não sabe muitas das vezes aquilo que você precisa. Quem sabe é Deus. Muitas das vezes nós queremos desistir de algo que nós lutamos tanto. Enganoso é o coração do homem, mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus não muda e nunca mudará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, enquanto o nosso coração é enganoso e duvidoso, a palavra do Senhor é viva e eficaz e a mesma ontem, hoje e eternamente. Então, não confie no seu coração. Não confie naquilo que você acredita. Confie e acredite na palavra do Senhor. Confie e acredite nos líderes que Deus colocou sobre a sua vida. Confie e acredite nos planos de Deus. Confie e acredite naquilo que Deus tem traçado para a sua vida. E aí, ao invés de você caminhar rumo a 40 anos no deserto, morrer no deserto, sem cebola, sem túmulo, sem nada, você vai caminhar em direção à terra que mana leite e mel. Aleluia! Você vai caminhar em direção ao cumprimento das palavras, das promessas. Aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida, se você se movimentar na direção certa, vai se cumprir. 6 meses é pouco, é muito. 6 meses é muito. 6 meses é muito tempo. Você precisa se movimentar na direção correta. 6 meses é pouco. Viu, Fernando? 6 meses é pouco, meu velho. Se nós caminharmos na direção certa, na direção que Deus escolheu para nós, nós veremos o cumprimento das promessas. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós irá se cumprir. Irá se cumprir. Eu falei com vocês sobre 2 aspectos, né? Vencer o medo, não deixar o medo nos prender. E o segundo é confiar nas lideranças estabelecidas por Deus. E é isso. Eu quero te convidar a orar. Se coloque de pé. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu quero dizer mais uma vez, como é maravilhoso compartilhar essa palavra, viu? É bom demais dar conta.
Eu quero que você coloque a mão sobre o seu peito nesse momento. E nós vamos orar. E nessa oração, peça para que o Senhor possa tirar do seu coração todo medo. Peça para que o Senhor possa curar todas as feridas. Peça para que o Senhor possa transformar o seu coração. Aleluia. Nessa oração, peça ao Senhor para que Ele possa transformar a sua vida e que você consiga se movimentar na direção certa. Amém? Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Pai, nós queremos dizer o quanto Tu és maravilhoso, queremos dizer o quanto Tu és perfeito. Ah, Deus, nós Te louvamos, ó Pai. Nós Te agradecemos por essa palavra e Te dizemos, meu Deus, se nós chegamos até aqui foi porque o Senhor nos sustentou, foi porque o Senhor nos direcionou a este lugar. Pai, nós queremos clamar a Ti, Senhor, Te pedimos, ó Deus, em abrir os nossos olhos, vem tirar as escamas dos nossos olhos, ó Deus, nós queremos enxergar, ó Deus, qual é a perfeita, aleluia, qual é a sua vontade, ó Deus, que é perfeita, boa e agradável. Ó Deus, nós renunciamos aquilo que nós acreditamos estar certo. Nós queremos crer somente na Tua palavra. Ah, Senhor, venha curar, ó Deus, as nossas feridas, venha arrancar de nossos corações todos os traumas, tira de nós, ó Deus, aquilo que nos impede de nos movimentar em Sua direção. Aleluia, Pai, nós queremos nos movimentar em Sua direção, nós queremos nos movimentar em direção aos Teus planos, por isso arranca de nós todo o medo, tira de nós toda a incerteza, abre os nossos olhos, ó Deus, nós clamamos, Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo, aleluia, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, ó Deus, a viver a Sua vontade. Nos ajuda a viver a Tua vontade, Deus. Nós clamamos a Ti. Nos ajuda, Senhor, a nos movimentar em Sua direção. Aleluia, Pai, nós queremos, ó Deus, ser consolados pelos Teus braços de amor. Nos envolve, Espírito Santo, com a Tua Shekinah. Nos envolve, Espírito Santo, com a Tua presença. Ah, Senhor, purifica os nossos corações. Limpa, Senhor, a cada um de nós com a Tua graça. Porque onde habitou o pecado, superabundou a Tua graça. Nós clamamos a Ti, Senhor. Vem escrever, vem fazer algo novo em nossas vidas, Deus. Vem fazer algo novo em nossas vidas. Aleluia. 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 Eu te convido a adorar. Diga: vem me visitar hoje aqui. Coloque a mão sobre o seu peito, vai. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga! Eu quero viver algo novo. Faz meu coração fazendo todo medo desaparecer. Sobre mim novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga: vem me visitar hoje aqui. E quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Erga a sua voz, erga a sua voz. Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Diga! O Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito como fogo, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero orar por você. Se você estiver próximo de alguém que ainda não é evangélico, eu quero que você se aproxime dessa pessoa aí agora e diga assim: eu quero orar por você. Põe as mãos sobre essa pessoa e diga: eu vou orar por sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Procure uma pessoa para você orar por essa pessoa. Diga: eu vou colocar minhas mãos sobre você, irei abençoá-lo. E após essa oração, se você desejar confessar Jesus como Senhor de sua vida, eu estou aqui para agradecer a Deus por isso. Amém? Eu lembro quando eu converti, como foi difícil. Como foi difícil sair, sabe? Como foi difícil. Parece que algo me prendia. E esses dias, ouvindo o Léo contando o testemunho dele, eu me lembrei de quando eu converti no dia 1º de agosto do ano de 2000, das dificuldades que eu tive para declarar a minha fé. Eu quero que você ore por essa pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Pai amado, eu quero colocar em tuas mãos cada um dos teus filhos que vieram te adorar essa noite. Estão aqui porque acreditam em ti, Senhor. Estão aqui porque te amam. Que o Senhor possa mover o coração deles a Deus, colocar a certeza da tua presença, a certeza, Senhor, dos teus planos. Que o Senhor possa tirar todo o medo e estabelecer a tua glória, Senhor. Estabelecer a tua glória. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, estabeleça a sua glória. Estabeleça a sua glória nesse lugar. Estabeleça a sua glória em cada vida nesse lugar, Senhor. Nós estamos aqui porque um dia aceitamos o convite de te seguir, de te amar, de te servir. E que esse mesmo convite, Senhor, hoje possa ressoar na alma daqueles que vieram te adorar nesse lugar. Em nome de Jesus. Enquanto o Lucas vai cantando essa canção, você está aí com um irmão próximo de você.
Se você nessa noite deseja aceitar Jesus como seu Salvador, eu quero orar por você. Venha até aqui à frente em nome de Jesus. Tem um irmão aí com você, você não está só nessa jornada. Tem alguém orando por você. Tem alguém estendendo as mãos. Você quer aceitar Jesus? Venha. Você deseja servir a Jesus? Venha. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, por causa do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se Venha! ganha, Entrega a sua vida para Jesus. Recebe o amor, não se compra e nem se merece. O amor se ganha de graça. Diga: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado meu. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Diga! O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Eu quero conhecer Jesus. Oh Jesus, nós queremos te conhecer. Queremos te conhecer ainda profundamente, Senhor. E ser achado meu. Diga isso. Diga: eu quero conhecer Jesus. Diga isso. Declare isso com sua boca. Oh, aleluia. Eu quero Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo aleluia. entre milhares e milhares. Aleluia. 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 Seu Deus é maravilhoso. Creia nisso. Eu quero passar para você alguns avisos. Você senta só um pouquinho. 5 minutinhos. Essa semana é uma semana top. Vai ser bênção em nome de Jesus. Nós começamos nessa semana a nossa rifa. Meu irmão, corre e compra logo a sua. Vão ser só 300 cotas. Se você não comprar, você vai ficar sem. Não compre só uma cota, compre 5, 10, né? Compre em nome de Jesus, para que tenha a sua vida abençoada e para que abençoe com isso o reino de Deus.
E eu quero agradecer por cada pessoa que doou um prêmio para a nossa rifa. E a Bíblia nos ensina que nós devemos honrar quem tem honra, sabe? E eu sei que você não deu esse prêmio, não fez essa oferta para ser visto, para ser notado. Eu sei que você fez essa oferta para abençoar o reino de Deus. Mas eu quero convidar quem ofertou alguma coisa para a rifa, que venha até aqui à frente, a gente quer orar por você em nome de Jesus. Bora, não é para estar com vergonha não, é para receber oração. Vem-se embora. Vem-se embora. Cadê o pescador? Vem-se embora também, que tudo outro, meu radice. Fernando, cadê Clara? Vira para a igreja, vira para a igreja. Vira para a igreja. Fiquem de pé, estendam suas mãos para cá em nome de Jesus. Eita, só gente bonita, né? E tem uma norma para o sorteio. Quem ofertou não vai ganhar. Isso é brincadeira. Você pode ganhar, é só comprar. Isso é brincadeira. Ore por a vida deles em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos a vida de cada um desses que ofertaram para que a tua igreja seja abençoada. Cada um desses que foram bênção no teu reino, nós te louvamos por cada prêmio, por cada coisa que foi doada. Seja louvado, Senhor, seja exaltado, e que o Senhor possa os abençoar ainda mais, que em suas famílias, em seus negócios, em suas finanças, possa haver a tua bênção, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda esse povo forte. Teve um que disse: pastor, eu vou doar um negócio, o senhor vai logo pegar, porque o diabo está querendo fazer com que eu me arrependa. Aí eu fui lá e peguei logo, que eu também não sou bobo, né? Não deixei nem amanhecer o dia. Mas vai ser uma bênção esse sorteio. Terça-feira nós temos a terça profética. Eu não vou estar aqui, eu estou viajando terça-feira. E quem vai estar ministrando, vocês não sabem, é a tesourinha da igreja, missionária Vânia. Vai ser uma bênção, viu? Se preparem, porque vai ser brasa pura no altar. Quinta-feira nós temos as células acontecendo normalmente, para a glória de Deus. Procure sua célula, seja uma bênção lá. No sábado, os jovens continuam. Sábado ainda não encontrei casais não, né? Não. Dia 31. Sábado, os jovens estão aqui. Que jovens lindos! Orando. Na verdade, sábado, eu quero deixar a missionária Vânia. Ela vai marcar com os jovens aí o qual vai ser a programação do sábado. Então, Vânia, entre em contato com Andréia, Juan. Eles estão aí sempre da frente. Pergunta a eles o que é que eles acham melhor aí. Converse com eles em nome de Jesus. Não, orem por Andréia. Andréia está quase casando. Quando ela casar, ela vai ser parte da liderança dos jovens. Aí tá quase casando. O Jonathan tá contando as horas. Eu creio, vai ser uma bênção esse casamento. E domingo, escola ministerial. Já temos novos professores. Eu não sei quem foi que ficou mesmo. Ou Maciel ou Lucas, ou Maciel. Eu tava pensando lá em casa. Terminou nossa conversa e eu não fiquei sem entender o que era que tinha acontecido. Dois períodos de aula. Hã? 2 períodos de aula. Dois pés. Ai, irmão. Pedaço Maciel, outro Lucas. Olha que glória, que bênção. Passarás. Então, domingo vai ter aula. Um dos dois já vai estar aí assumindo a escola ministerial. Tem sido uma bênção. Venha, seja abençoado em nome de Jesus. E à noite, nosso culto de celebração. Quem vai estar ministrando é a pastora Jeane. Amém? Me perdoem os que pregam nessa igreja, mas eu gosto de ouvir mais ela. Que bênção. Falas como Jesus. Orem por nós. Estamos vivendo esse momento de bênção, né? E precisamos das orações de vocês a todos os momentos.
Em nome de Jesus. Eu estou esquecendo algo. Mas qualquer coisa a gente avisa pelo grupo da igreja. Eu estava lembrando de algo, mas esqueci. Pega aí na mão do seu irmão, do que está perto de você. Não pega na mão de todo mundo. Menino, Zezé está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo aí que bênção. Aqui é teu lugar, viu, Zezé? Aqui é teu lugar. Bênção de Deus. Vamos orar, abençoando os nossos irmãos. Pai, muito obrigado por tua bênção, por tua glória, Senhor, nessa casa. Muito obrigado por estar conosco. Nos anima, Senhor, nos fortalece em teu espírito e nos faz viver o impossível para a glória do teu nome. Abençoa toda essa semana, Senhor, que se inicia hoje, em nome de Jesus. Que a graça, as misericórdias e as bondades do Senhor possam ser sobre a sua vida, sua família e toda a sua história, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Vá em paz. E coma bobó aí, viu? Tem bobó em nome de Jesus.